Bom dia, meus queridos. Graça e paz do Senhor seja sobre a vida de cada um. Meu nome é Leiva Martins, esse é o canal Novo e Vivo Caminho, e nós estamos aqui compartilhando a palavra de Deus, comentando a leitura bíblica anual que fazemos aqui na igreja, na nossa igreja em Brasília, Distrito Federal. E antes de qualquer coisa, se você ainda não assinou o canal, faça isso, ative o seu sinalizador e eu vou ficar bem feliz com a sua adesão ao nosso canal, tá bom? E aqui você vai poder receber tudo aquilo que Deus tem nos dado nesses dias, de músicas, ministrações, de poesias, tudo aquilo que o Senhor tem derramado, eu tenho compartilhado nesse canal aqui. E hoje, dia 11 de outubro de 2021, nós estamos seguindo a leitura no livro do profeta Zacarias, profeta do Velho Testamento, nos capítulos 12 a 14. Como é nosso costume, eu quero dar uma contextualizada breve para você entender, melhor a raiz de onde surgiu essa profecia, esse livro, e também depois fazer uma aplicação dos trechos que mais chamaram a minha atenção e falaram comigo na leitura desse ano. Então, Zacarias, ele faz parte de um trio de profetas que profetizaram após o cativeiro de Judá, né? Vocês sabem que Judá, o reino do sul, passou 70 anos cativo em Babilônia, foram levados para lá, e no retorno, pelo decreto do rei Ciro da Pérsia, né, os judeus voltaram para sua terra ancestral, e dentre eles vieram profetas, sacerdotes, levitas, e 3 profetas dessa época vieram juntos, Zacarias, Ageu e Malaquias, que por sinal são os 3 últimos livros do Antigo Testamento. Malaquias é o último, né, que profetizou por volta de 420 a.C., e depois dele se passaram 400 e poucos anos de silêncio profético, chamado silêncio profético, com o encerramento do Velho Testamento, até que apareceu João Batista, já contemporâneo de Jesus Cristo e primo de Jesus Cristo, né? Que voltou a profetizar para os judeus contemporâneos de Jesus. Então, Zacarias é o penúltimo livro do Antigo Testamento, faz parte desse trio de profetas que os estudiosos bíblicos chamam de pós-exílicos, ou seja, vieram depois do exílio do povo judeu em Babilônia. Então, Zacarias era contemporâneo de Ageu, sendo mais jovem do que este. E aqui, por trás dessa questão, existe um conceito, uma prática e um relacionamento que historicamente sempre fez parte da formação do povo judeu, né, e de muitos povos da antiguidade, que é o discipulado. Zacarias era um profeta mais novo que era discipulado por Ageu, um profeta mais antigo, né, e ambos foram encorajadores do povo pós-cativeiro para a reconstrução do Templo de Jerusalém e da reorganização da adoração e da vida social dos judeus após o exílio. Então, Zacarias foi esse discípulo mais jovem de Ageu. E esse princípio de discipulado a gente vê ao longo de toda a palavra de Deus, né? A gente vê Moisés e Josué, a gente vê Samuel, aliás, e Davi, né? A gente vê Davi e os 3 mestres de canto da época do tabernáculo de Davi e depois do templo, né? Que eram Asaf, Emã e Jedutum. Eram os 3 mestres de canto aos quais Davi instruiu, escreveu salmos para que eles cantassem e transmitiu a carga profética que ele já havia recebido de Samuel e da escola dos profetas. Esse é um assunto que dá muito mais para a gente estudar, e oportunamente eu posso até fazer um comentário, um estudo sobre isso, sobre a questão da escola de profetas e dessa unção profética na adoração. Então, Davi e os 3 mestres de canto praticavam esse discipulado. Depois a gente vê Elias e Eliseu, né? Eliseu herdou o manto de Elias, né? E simbolicamente o manto é essa carga profética, essa unção profética que existe sobre um profeta mais experiente e é transmitida
essa carga, esse legado profético para um profeta mais jovem. Jeremias e Ezequiel também é um exemplo disso. Jeremias, um profeta mais antigo, que influenciou tanto Ezequiel como Daniel, e aqui Ageu e Zacarias. E Jesus, na cultura hebraica, né, ele deu continuidade a essa prática, quando ele chamou 12 homens para os seguirem mais de perto. E ele, nesse relacionamento de discipulado, ele não somente transmitiu o ensino, mas ele transmitiu a vida, o coração, a paixão, a motivação, o íntimo de Jesus, ele transmitiu àqueles 12 homens. E desses 12 homens ele tinha 3 mais chegados, que depois foram considerados como colunas da igreja, né? Pedro, Tiago e João. E desses 3 tinha um ainda mais íntimo, João, né? Que reclinava sua cabeça sobre o peito de Jesus, sincronizava o seu ouvido com as batidas do coração do nosso amado Senhor Jesus. Então isso tudo demonstra esses níveis crescentes de discipulado e de não apenas transmitir o ensino, mas a vida e o coração de um mestre era transferido para um discípulo. Trazendo para os dias de hoje, eu sei que essa palavra discipulado pode estar muito desgastada na prática, na vida de muitos de nós aqui que estamos ouvindo, mas o fato é, da forma como Jesus criou, idealizou e instituiu esse relacionamento maravilhoso de discipulado, é para que nós sejamos discípulos e façamos discípulos, né? Aquilo que Paulo falou, o que eu recebi do Senhor foi o que também vos ensinei. Ou seja, eu recebo de alguém a vida de Deus em carne e osso, através da vida de alguém, e eu internalizo isso e transmito isso para outras pessoas. E assim esse legado de fé, de graça, de unção de Deus vai sendo transferida de uma geração para outra. Então, se você quer ter crescimento no reino, na vida espiritual, 2 coisas. Seja discípulo e faça discípulos, né? Isso é para todo cristão. Isso não é coisa do pastor, do líder, do ministro de música, de alguém que tem um encargo, claro, no reino. Isso é para todo seguidor de Jesus. Ser discípulo e fazer discípulos. Amém? Eu, pessoalmente, eu tenho experimentado muito isso. E como eu falei rapidamente aqui sobre a questão de Davi e os mestres da música, eu, na minha experiência como ministério de música, né, no reino de Deus, eu tenho essa herança, esse legado de ter recebido de alguns discipuladores, de alguns mestres, esse encargo e essa unção profética, e pela graça de Deus ter contribuído ativamente na formação e no discipulado de outros líderes e ministérios de louvor, né? Existe sobre a minha vida e sobre a vida da minha esposa essa carga profética e essa carga de ensino na questão da adoração e das artes no reino de Deus. E a gente já perdeu a conta de quantas pessoas já passaram por esse chamado, por esse legado, e são hoje herdeiras de tudo aquilo que Deus nos deu. Isso não vem de nós, é porque nós recebemos de pessoas idôneas que foram fiéis para transmitir a outros homens. E graças a Deus, o que eu tenho recebido do Senhor, eu tenho transmitido, né? Tenho feito discípulos na adoração e na vida cristã também, não só no ministério, mas na vida cristã como um todo. E isso é uma bênção, é um privilégio, né? Você gerar vida de Deus, né? Com a graça, com a unção, com a cooperação do Espírito Santo, com o amor que o Senhor derrama em nós. O discipulado é uma maravilha, é uma bênção, é desafiador, sempre, porque a vida cristã como um todo é desafiadora mesmo, né? Você sair do pior para o melhor sempre é desafiador, mas vale a pena. E a gente tem visto isso nessa caminhada de discipulado ao longo dos anos. Então, fechando esse parêntese sobre discipulado e voltando aqui para o contexto do livro, né? Então, Zacarias, ele era da tribo de Levi e ele serviu em Jerusalém como sacerdote e como profeta. O seu livro ele se divide em 2 partes. Capítulos 1 a 8 foi escrito quando ele era jovem
concluídos aproximadamente em 518 a.C., e os capítulos 9 a 14, concluídos aproximadamente em 470 a.C., com Zacarias já idoso, né? E você vê uma diferença entre essas duas partes. A primeira parte, quando ele era jovem, capítulos 1 a 8, a tônica maior é a exortação e o estímulo para que os judeus que voltaram para Jerusalém construíssem o segundo templo, fossem fiéis ao Senhor na construção do segundo templo. E os capítulos 9 a 14, a ênfase, são palavras de consolo e de restauração futuras do povo de Israel, porque existia uma frustração histórica daquela geração. Eles imaginavam que, uma vez construído o templo, o Messias prontamente se manifestaria, né? Até porque Ageu, também contemporâneo, também havia dito que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira, que o Senhor encheria de ouro e prata a segunda casa, e de fato isso aconteceu. Mas Ageu não estava falando da glória, do brilho do ouro e da prata somente. Ageu estava profetizando sobre a glória do Filho de Deus, que conheceria essa segunda casa no futuro. E aí os judeus da época ficaram meio frustrados, porque o Messias não se manifestou prontamente com a casa restaurada. Mas tudo na palavra de Deus tem um sentido espiritual. Então, essa glória da segunda casa, ela se manifestou 400 e poucos anos depois, com a vinda do Filho de Deus que veio em carne, né? Jesus Cristo, que foi até aquela segunda casa e encheu com a glória de Deus aquele lugar, com a sua presença e com a sua palavra. Então, a segunda parte do livro de Zacarias, né, 9 a 14, são palavras de consolação. E é interessante que essas palavras da maturidade são muito mais profundas do que as da primeira parte. Zacarias, nesses trechos, ele fala de restauração não só num futuro histórico, mas num futuro apocalíptico, né? Do final dos tempos, da conclusão dos tempos e até do reino futuro do renovo, do ungido Messias, né? Então, ampliou bastante a profundidade espiritual da sua mensagem com o passar do tempo. E aí, trazendo já uma aplicação para nós, esse é um desafio para cada um que caminha com o Senhor. Quanto mais a gente caminha, quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente busca, quanto mais a gente se aprofunda em Deus, mais a palavra do Senhor ela precisa se amplificar na nossa vida. Mais a palavra do Senhor precisa tocar em dimensões, em coisas mais profundas e mais essenciais na nossa vida. De sair do mais ou menos, de sair do raso, de sair dos bens que se conseguem com jejum e oração, ou com campanha, ou com isso, com aquilo, e chegar em coisas eternas, coisas que vão definir o futuro espiritual das pessoas. Definições de sim e não, de bênção ou maldição, de céu ou inferno, em última análise, são coisas que precisam brotar de nós ao longo da caminhada, né? Quanto mais a gente caminha e se aprofunda no reino de Deus, os efeitos da sua palavra e do seu espírito precisam ser aprofundados em nossa vida, né? A vontade de Deus é que a nossa caminhada seja como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu vejo muitas vezes as pessoas com saudade dos primeiros dias de fé cristã, de caminhada, do primeiro amor, né? E eu fico pensando se esse amor é como a cantiga de criança, o amor que tu me tinhas era pouco, se acabou? Como é que é isso, né? Será que ao longo da caminhada o amor que você tinha pelo Senhor Jesus era pouco, foi se esfriando, acabou, foi sufocando? Por que esse amor não está mais vivo hoje do que nos primeiros dias? Isso é algo a se pensar. E eu creio que se hoje o Senhor está trazendo essa palavra para mim e para você, é porque Ele quer reavivar esse amor em nossas vidas, né? Ele quer aprofundar esse amor, que a sua palavra encontre mais espaço, mais retorno dentro de nós, né? Mais resposta dentro de nós, e que a sua obra seja aprofundada em nossa vida. Então,
Zacarias ele ilustra isso também. A sua maturidade foi de uma percepção espiritual e profética muito mais aprofundada do que os anos da sua juventude. E esses capítulos que nós vamos destacar hoje, que nós lemos, 12 a 14, eles estão nessa segunda parte dessa percepção mais profunda de Zacarias a respeito da vida. E tem dois trechos em especial que me chamaram a atenção, que é o que eu quero comentar contigo agora. Então, Zacarias 12, versículo 10, diz assim: E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram. Pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. E o segundo trecho é Zacarias 13, versículos 1 e 2, que diz: Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eliminarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória. E também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Então, esses dois trechos foram os que mais me chamaram a atenção na leitura desses capítulos. Primeiro, Zacarias 12, 10. O que me chamou a atenção foi esse derramar do espírito de graça e de súplicas sobre a casa de Davi e os moradores de Jerusalém. Quando fala casa de Davi, são seus descendentes, né? E os moradores de Jerusalém, a capital do reino, simbolizando toda a nação judaica, né? E Zacarias, nessa dimensão de eternidade, ele antevê algo que aconteceria no final dos tempos, tanto na época de Cristo, como vem acontecendo ao longo da história, desde então. Ele diz que eles verão aquele a quem eles traspassaram e chorarão com um choro amargo, um choro de quebrantamento e de arrependimento por aquilo que fizeram. Isso aqui está apontando para o sacrifício de Cristo na cruz, quando ele foi traspassado e moído pelas nossas iniquidades. Traspassado é furado, com lança, né? É machucado, é pisado, né? É mutilado por nós. Então Jesus foi desfigurado. Isaías dramaticamente diz: ao Pai agradou moê-lo, fazendo enfermar. Isso é muito forte e a gente só arranha a compreensão do que é isso. Mas o fato é que Jesus foi traspassado e desfigurado por nossa causa, pelos nossos pecados. E aqui Zacarias ele está contemplando na dimensão espiritual o arrependimento da nação hebraica, judaica, por ter entregue Jesus a essa morte pelas mãos dos romanos. E esse espírito de graça e de súplica, esse choro amargo de arrependimento, ele começa a ser derramado sobre a nação judaica no dia de Pentecostes. Nós já comentamos aqui um pouco sobre o Pentecostes, né, nesses comentários, depois você pode voltar, né, nessa palavra viva e ver onde a gente está falando sobre isso. E ali no dia de Pentecostes começou a esse derramar do Espírito. Você pega Atos 2 e você vê o derramar do Espírito e logo em seguida o discurso que Pedro faz àqueles que viram aquele derramamento do Espírito. As pessoas que foram atraídas, né, de todas as partes e viram aquele movimento diferente, pessoas falando nas línguas que eles entendiam e o que era aquilo. E aí Pedro faz um longo discurso apontando para a vida e a obra do Senhor Jesus. E no final do discurso, Pedro diz assim: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós matastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Né? E aí o que acontece? A Bíblia diz: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais irmãos: que faremos? E disse-lhes Pedro:
Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, aqui começou a se cumprir essa profecia de Zacarias, né? Eles viram, entenderam aqueles a quem eles haviam traspassado, desfigurado, assassinado pelas mãos dos romanos. E aí compungiu-se o coração apertou com o peso da culpa, do quebrantamento e do arrependimento. Mas esse Jesus foi moído pelos nossos pecados. E ali Pedro, com muita graça e ousadia, apontou para a porta do reino. Arrependei-vos, né? Arrependam-se dessa iniquidade, sejam batizados para remissão dos pecados e vocês também receberão o dom do Espírito Santo, né? Então ali os judeus, primeira colheita ali, foram recebidos no reino. E esse choro, né, esse arrependimento, esse quebrantamento, ele vem permeando toda a história, né? E hoje ainda o Senhor continua querendo salvar os gentios, claro, mas também salvar o povo judeu. Essa palavra que ela foi escrita para o povo judeu, né? Eu conheço irmãos que são judeus messiânicos, são judeus que creem em Cristo, em Yeshua, como o Messias, né? Yeshua é o nome hebraico de Jesus. E eles adoram a Jesus, eles buscam a Jesus, eles têm as festividades judaicas, mas isso não os impede de reconhecer Jesus como o Filho de Deus, o Messias prometido, e fazerem de Jesus o seu Senhor e Salvador pessoal. E eles têm orado, têm clamado, têm evangelizado seus irmãos de sangue para que eles também entendam que Yeshua é o Messias prometido, né? E é maravilhoso ouvir os relatos de pessoas que têm recebido Jesus como Salvador, Jesus como Messias, pessoas do povo judeu, né? E é como Paulo disse, eles são a oliveira verdadeira. Nós, não judeus, nós somos oliveira brava. Alguns ramos naturais foram arrancados para que nós, oliveira brava, fôssemos enxertados na árvore. Quanto mais Deus não é poderoso para pegar os ramos naturais e reenxertá-los novamente na oliveira verdadeira, que é o Senhor Jesus. Então isso está acontecendo, e isso é um sinal do retorno do Senhor Jesus. Os judeus estão se convertendo, e é uma batalha, é uma guerra espiritual, para que eles sejam convertidos e não sejam enganados pelo falso Messias que está prestes a se manifestar. Então isso está acontecendo em nossos dias, queridos. Amém? Glória a Deus. Esse espírito de graça e súplicas tem sido derramado desde o Pentecostes sobre o povo judeu e sobre toda a carne. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Zacarias 13, de 1 a 2. O que me chamou a atenção foi essa fonte aberta para a casa de Davi e para Jerusalém. Uma fonte para limpar o pecado e toda impureza ou engano, em outras traduções. Essa fonte aberta é a obra da cruz de Cristo, onde todo aquele que lava as suas vestiduras no seu sangue recebe purificação dos seus pecados e o direito de entrar na Nova Jerusalém pelas portas, né? Então é digno de entrar na Nova Jerusalém pelas portas. Então essa fonte aberta é aquela fonte que brota da cruz de Cristo, que brota do seu lado traspassado, né? Onde jorrou sangue e água. Dois símbolos de purificação, né? Água, ao mesmo tempo, fala da palavra e fala do fluir do Espírito Santo. E o sangue é o sinal mais claro da remissão dos nossos pecados, né? E da vida dele que foi entregue pelas nossas vidas. Então, bem-aventurado todo aquele que lava suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Você já lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro? Coincidentemente, hoje eu pus uma camiseta branca, né? Nem estava pensando nisso, mas olhando aqui para a imagem, agora me caiu a ficha, né? Bem ilustrativa dessa condição em que nós
nos colocamos quando lavamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Glória ao Senhor Jesus. Que você também possa lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro Imaculado de Jesus. Aleluia. E aí, quando a gente faz isso, a gente recebe o perdão dos nossos pecados, a purificação da nossa consciência e a restauração da nossa comunhão com nosso Deus e Pai. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Então, a fonte está aberta. Amém? A fonte está on. Não perca a oportunidade. Beba da fonte, lave-se na fonte, purifique-se na fonte, que é o Senhor Jesus. Aleluia. Então, partindo aqui para uma conclusão do que o Senhor me colocou, me trouxe nesses dias, com essa leitura. Zacarias, como eu falei lá no comecinho, ele foi um encorajador. Ele foi alguém que fortaleceu o seu povo, o povo da sua geração, a construir aquele segundo templo. Né? Como eu disse, o templo que simbolicamente viu Jesus, recebeu Jesus, né? Zacarias foi esse que encorajou. Ele fortaleceu o coração dos seus contemporâneos. Encorajar e fortalecer. Como nós precisamos de pessoas que façam isso por nós e pessoas que ministrem encorajamento e força sobre as nossas vidas. Eu quero ministrar isso sobre a tua vida, encorajamento e força. Receba do Senhor coragem e força nesse dia em nome de Jesus. Aleluia. 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 Isso para quê? Para edificar o templo, para construir a sua igreja. Não é parede, tijolo e argamassa. São vidas, são relacionamentos. Né? É uma construção, uma casa espiritual de pessoas relacionadas e vinculadas. Ser discípulo e fazer discípulos, né? Isso é construir o templo do Senhor. Então o Senhor hoje te encoraja e te fortalece para isso, né? Isso aqui fala de pessoas que não pararam na experiência da primeira casa antiga que foi destruída, mas se lançam, se projetam para a construção dessa segunda casa, mais gloriosa, por conta da presença de Jesus. Então, queridos, esqueça as coisas velhas já passaram, tudo está se fazendo novo. Hoje, aqui, agora, na tua vida, tudo se faz novo. Receba um novo ânimo, receba uma nova glória do Senhor, para continuar edificando. E você vai ver que a glória será maior do que aquilo que você já experimentou, em nome de Jesus. Aleluia. Quero terminar essa ministração contando uma história de família, né? Eu tenho 3 filhos. O meu mais novo, quando ele estava começando a vida escolar, ainda ali naquela insegurança de primeira classe, né? de jardim de infância, às vezes ele ficava com medo de ficar, né? Ficava muito inseguro de ficar na sala. O que a gente fez? A gente tinha 2 estratégias. A primeira, a gente colocou na mochilinha dele uma foto da família. E aí quando ele ficava amedrontado, tal, ele tirava a fotinho, pegava aquela foto e abraçava e ficava olhando aquela foto ali, estava simbolicamente o pai, a mãe, os irmãos, e ele se sentia, né, consolado e permanecia ali. Isso foi dando coragem para ele. E uma segunda estratégia era muito interessante, muito engraçada assim. Ele olhava com os olhinhos assim, né, os olhinhos pretinhos dele, olhava pra gente e falava assim: pai, me dá coragem. Então eu falava: mãe, me dá coragem, né, quando era a mãe que levava. E o que a gente fazia? A gente botava a mão no coração, pegava a coragem e colocava no coraçãozinho dele, né? Coragem, coragem. Não precisava falar nada, a gente só fazia isso, né? Pegava do coração e ministrava sobre eles. Eu não sei se você acredita nisso, ou se você tem experiência com isso, com imposição de mãos, com transferência de bênção, de unção e de coragem. Coragem é uma palavra que vem do coração, e você dá aquilo que você tem. E era muito interessante porque ele, criança ali, a gente só fazia isso, tirava do nosso coração e botava sobre a vida dele,
E ele ia recebendo, se encorajando, aí ele ia respirando, ia ficando bem, ficava fortalecido e entrava para a salinha e assistia a aula. E isso nos ilustrou muito o que Deus faz conosco. Em nome de Jesus, eu quero ministrar coragem sobre a tua vida. Abra o teu coração e receba a coragem que o Senhor está ministrando sobre você agora, em nome de Jesus. Pegue com a sua mão e coloque sobre o seu coração nesse momento, porque o Senhor ministra sobre você graça, coragem, fé, força, ousadia no Espírito Santo. Receba agora pela fé em nome de Jesus. Seja encorajado em nome de Jesus. Seja livre de todo medo, de toda depressão. Seja livre de todo pensamento de derrota, de suicídio, de ruína. Que saia agora da tua vida em nome de Jesus. E que você receba coragem, graça sobre graça, para continuar a tua vida e a tua caminhada de fé para a glória do nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, eu ministro coragem sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é contrário à tua vida, que saia agora em nome de Jesus, e sobre ti esteja a glória e a graça do Senhor sendo multiplicadas, em nome de Jesus. Seja encorajado, meu querido irmão, em nome de Jesus. Seja encorajada, em nome de Jesus. Que você tome as decisões que você precisa tomar com fé, com segurança, com clareza. Todo medo, toda ansiedade cesse agora em nome de Jesus. E que a coragem do leão de Judá venha sobre a tua vida. Eu ministro sobre você essa coragem para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Obrigado por ter ouvido essa palavra. Seja reanimado e encorajado no Senhor. Acompanhe a leitura dessa semana, que nós vamos colocar aí na descrição do vídeo. Assine o nosso canal, compartilhe com outras pessoas. E que Deus abençoe a tua semana com graça sobre graça. E até segunda-feira que vem, em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém e amém.